Legal, então, boa noite a todas vocês aí, muito feliz em ter vocês aqui nesse 7º encontro hoje, nesse encontro maravilhoso onde a gente vai falar sobre a fé, sobre a perspectiva que a gente tem de como vencer os nossos desafios, então, e conseguir levar a nossa vida adiante com mais esperança, com mais disposição, com mais fé, com mais energia, e que a gente consiga vencer os obstáculos, né, da nossa vida. Então, em primeira mão, assim, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês já estão colhendo de benefício para a vida de vocês, seja na área emocional, mental, espiritual, física, alimentar, o que é que vocês já conseguiram mudar um pouco na vida de vocês com esses 6 passos que a gente já trabalhou, então, até a data de hoje. Que podemos começar com qualquer uma de vocês, quem que está disposta a falar primeiro, liga o seu telefone aí, e vou planar aqui. Boa noite. Boa noite, Andréia. Meu nome é Andréia. É uma cidadezinha perto do Passo Fundo. E eu descobri o câncer faz um ano e 2 meses, mais ou menos. Já fiz 14 quimioterapias e entrei em remissão agora. Hoje eu comecei a tomar tamoxifeno. Tive câncer no útero com metástase no peritônio, câncer de endométrio. Eu tive uma experiência de fé bem grande, porque eu trabalhava muito antes e tinha dias até que eu não tinha tempo de rezar, sabe? Chegava em casa cansada e acabava dormindo. E eu sempre tinha muita ligação, assim, com a igreja evangélica. Eu ouvia os louvores, parecia que Deus me chamava, sabe? Eu sentia Deus, eu gostava de ouvir, eu queria estar na igreja, só que eu não queria me batizar por causa da minha filha, que é adolescente. E eu pensava que o meu marido também gosta de cerveja, e eu também gosto, sabe? Gostava, agora não por causa da doença. E quando eu descobri a doença, eu decidi que eu ia fazer o que eu queria, sabe? Eu decidi me batizar, mas eu não fiquei focada só no batismo, sabe? Só na igreja evangélica. Eu fui em centro espírita, eu ganhei muitas imagens, eu tenho as imagens de pessoas que, como aqui é uma cidade pequenininha, então todo mundo me viu nascer, sabe? Então eu recebia litro de água benzida, rosário, imagem de santo. E eu tenho tudo aqui no meu quarto, essas imagens, sabe? E sou evangélica, porque eu acredito muito em Deus. Eu não acredito que é a igreja que eu vou que vai me dar cura, sabe? Eu acredito que é o Deus e o sentimento que eu tenho, e o sentimento que as pessoas têm por mim. Então, a minha mãe é evangélica, ela é totalmente contra essa minha ideia, sabe? Mas eu acho assim que não importa onde que tu tá, não importa é o sentimento que tu vai, o que tu vai buscar dentro da igreja, o que tu vai buscar na religião, o que tu vai buscar em Deus. E hoje eu entrei em remissão, sabe? É uma coisa que os médicos não explicam, porque quando eu descobri, eles disseram que o câncer era muito grave, muito agressivo, que as minhas chances de me curar seriam mínimas, sabe? E hoje a medicina não explica, sabe? Eu nunca me deixei abater, nunca, sabe? Nunca, sabe? Eu tive provas, assim, de Deus, deu até colocar, sabe, Deus, assim, meio que contra a parede, de dizer o que sim, um dia eu disse, meu Deus, será que eu vou morrer? Sabe? Sem poder ir na igreja. E eu tive prova, assim, de eu me acordar chorando e agradecendo a Deus, sabe? Eu jamais pensei negativo, sempre tento levar pelo lado bom, acredito em Deus, e eu acho que isso é o caminho, né? Bah, testemunho forte, né? E é o caminho, né? É o caminho que nos conduz à vida, né? Porque a gente sem Deus, né? A gente não é nada. Porque muitas vezes a gente nega Deus, né? E muitas vezes, como a Andrea falou, a gente também questiona muito a Deus. A gente coloca Deus contra a parede.
a gente faz muitas perguntas, a gente quer muitas respostas, e muitas vezes a gente não. Deus, nem mesmo o próprio Deus não tem as respostas no momento para a gente, porque ele faz as coisas a nosso favor, ele faz as coisas no tempo que nós precisamos para que a gente possa colher os resultados. Então, muitas vezes a gente não está preparado para tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, para o nosso caminho. Então, muitas vezes ele precisa escrever certo por linhas tortas, né, para chegar até nós. E nós que somos diagnosticadas com câncer, todas nós, não tem uma exceção de quem não muda o seu pensamento, o seu sentimento, e que não muda algo na sua vida após ter tido o diagnóstico do câncer. Porque a gente, assim, pode pensar de uma maneira assim como um despertar. Na verdade, o câncer, ele é um despertar. Você recebe o diagnóstico, você leva aquele susto, né? Aquele choque. Parece um balde de água fria, né? Mas quando você se acostuma com a ideia, quando você aceita, quando você para de questionar, para de interrogar, de querer entender a fundo tudo aquilo, e você começa a colher os benefícios, começa a colher as flores que o câncer traz, o lado positivo que ele traz, porque muitas pessoas dizem que não existe lado positivo no câncer, mas existe. Para a gente que está aqui, para a gente que sobreviveu, para a gente que venceu, até mesmo a própria medicina, até mesmo a própria palavra médica, porque os médicos, eles são instrumentos na mão de Deus, para nos trazer a cura, para nos trazer o alívio da dor, para nos trazer o que nós precisamos pelo lado humano, fazer a cirurgia, tudo isso vem através da mão humana, vem através dos anjos que estão trabalhando, né, vestidos de humanos, né, que são os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, mas o médico dos médicos, né, o médico que dá a última palavra é sempre Deus, é sempre Nosso Senhor, né, que está ali guiando a mão de cada um, e é Ele que também tem a possibilidade de realizar o milagre na nossa vida. Muitas pessoas que foram diagnosticadas e que foram desenganadas, que foram, assim, na verdade, desencantadas, né? Elas foram, assim, simplesmente elas saíram abaladas, elas saíram sem chão, porque os médicos diziam que tinha poucos meses de vida, que tinha pouco tempo, e aí você passa 1 ano, você passa 2 anos, você passa 3, você passa 6, você passa 7, como eu já estou aqui há 7 anos. Então, aí você vê que existe muito milagre, que existe muito poder, além do poder humano, além da palavra humana, né? Existe algo que somente quem crê, somente quem acredita e somente quem ama a vida e dedica o seu amor à sua vida é que sabe que tem como alcançar o milagre. Então, todas nós somos milagres aqui. Então, a gente precisa trabalhar esse ponto também da nossa fé, da gente acreditar em algo além da nossa existência, além da nossa vã compreensão. Algo que a gente não vê, mas que a gente sente. Algo que a gente não pode testemunhar com palavras, mas a gente sente no coração, a gente sente na mente, a gente sente no nosso espírito, que existe algo que está aqui a nos fortalecer para que a gente consiga vencer essa batalha. Então, esses testemunhos sempre são muito bem-vindos, Andréia. Muito, muito obrigada por você compartilhar conosco. E a sua história é uma história de muita superação. Eu assisti a sua live que você fez com a Di esses dias, e eu até chorei no final da live ali. Eu pensei, meu Deus do céu, imagina tudo o que essa mulher passou.
E olha, está aqui, né? Nossa, muitas coisas que você falou naquela live, assim, me fizeram refletir sobre muitas coisas. Então, por isso que eu digo aqui, a gente está todo mundo para aprender, todo mundo para ensinar alguma coisa. Então, a gente está aqui para a gente se ajudar e a gente crescer umas com as outras e a gente ser testemunhos vivos, né, na vida das pessoas que precisam da nossa ajuda também, que às vezes estão sem esperança. Então, o nosso testemunho, a nossa palavra é o que acalenta o nosso coração, que nos dá mais força, que nos dá mais vigor e que ajuda as outras pessoas a se reerguer também. Quem está lá no chão, quem está lá caída, quem está lá sem esperança. Então, a palavra de cada uma de vocês vai ser muito importante em todos esses nossos encontros, porque a gente sabe que é uma sementinha que a gente está plantando no coração de cada uma de nós e também no coração de todas aquelas pessoas que vão assistir esses nossos encontros, vão assistir os nossos testemunhos. Então, quem sentiu no coração de falar agora, nesse momento, dar um pouco do seu testemunho também, o que mudou na sua vida, nesses 6 passos que a gente já trabalhou, o que você está tendo dificuldade também, você pode colocar aqui, e o que você ainda espera de mais esses 6 passos que a gente vai ter de agora em diante, então, nessa jornada, e o quanto que está, assim, superando, ou então, atendendo às suas expectativas durante essa nossa jornada da cura aqui. Boa noite, meu Boa nome noite. é Ana, eu sou do interior da Bahia, Barro Preto, né? Eu descobri o câncer em 2022 ou 2021 e foi muito difícil para mim, né? Assim, Fátima aí me acompanhou, que logo eu entrei na internet e comecei a seguir Fátima, e aí ela me ajudou bastante, porque foi muito difícil para mim, assim, né? No começo, quando eu comecei o tratamento, para conseguir, eu falava para ela, não estou conseguindo, não conseguia, eu comecei tudo particular, depois eu tive que entrar pelo SUS, e eu não conseguia, assim, a vaga para o SUS para entrar com tratamento. Então foi assim um desespero, assim um pouco difícil. Todo mundo ficou, minha família ficou toda preocupada. A gente ficou muito preocupada porque, como a gente fala, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fala assim, é câncer, a gente já quer que faça tudo correndo, tudo, sabe? Mas graças a Deus, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E eu falava muito assim, Deus está no controle, porque eu já entreguei tudo na mão dele, ele está no controle de tudo, tudo vai dar certo. E a gente correu atrás, então eu descobri, foi em maio, quando eu fui conseguir uma consulta com a médica, eu fiquei fazendo os exames e tal. Quando eu consegui uma consulta foi em outubro de 2021. E aí foi quando começou as consultas com a médica, o exame, isso e aquilo. Aí, em dezembro, eu me operei, né? Tirei o seio esquerdo todo. E aí em janeiro, comecei a quimioterapia. E aí foi aonde foi tudo difícil, assim, para mim. E a primeira foi boa, a segunda, mas da segunda em diante eu fiquei internada, perdi muito quilo, assim, durante uma semana, perdi 12 quilos, né? Foi muito, eu não comia, não bebia, e foi assim, tive que sair do local onde eu morava, que era um sítio, que eu morava num sítio, tive que sair do sítio, tive que ir para a cidade, alugar casa, e tudo difícil, porque eu não trabalhava, meu marido não estava trabalhando, e tinha que correr atrás de negócio do INSS, sabe que essas coisas demoram. Foi uma luta muito grande, assim, mas com a confiança que Deus estava ali no controle, que tudo ia dar certo. Passei muita coisa assim. Hoje eu dou, às vezes, quando passa, a gente dá risada. Em dezembro, quando eu me operei, quando eu estava com 12 dias de operada, deu uma enchente na casa da minha irmã, onde eu estava, deu enchente em Itabuna, encheu tudo de água, foi até o teto, e tiveram que me tirar as carreiras da casa dela. Aí
tudo isso, muita coisa assim foi acontecendo, mas ali a gente ali, que ela é evangélica, eu também era evangélica, eu sou evangélica também, mas a gente ali, ó, confiando em Deus, uma segurando na mão da outra, né? Assim, o meu marido foi muito importante nesse tratamento meu, até hoje é. Ele foi, assim, uma pessoa, assim, que me superou, sabe? Ele ficou comigo o tempo todo, quando eu ficava internada, ele não queria ninguém, ele que ficava comigo lá na internação, e ele que cuidava de mim, praticamente, em casa. Porque, gente, olha, eu vou dizer, eu fiquei muito debilitada mesmo. Fátima via, porque eu conversava com ela, falava para ela, remédio de vômito, não tinha remédio para passar o vômito, eu não conseguia comer nada, passei 12 dias sem comer nem água de coco, nada, nada, nada. Foi Deus que me sustentou, foi Deus que me sustentou ali. Aí hoje, graças a Deus, eu terminei os tratamentos certinho da rádio, né? E estou tomando esse remédio aí que a moça falou. Senti também muitas dores no começo e tal, mas agora está melhorando as dores. E eu tive muita dificuldade, estou tendo agora, né? No começo até que não, quando eu estava assim, dificuldade na alimentação, né? Mas agora eu voltei de novo, estou conseguindo a me controlar aí na alimentação. Tenho assim, faço pilates 2 vezes por semana, faço caminhada, entendeu? E aí, graças a Deus, eu tenho, primeiramente, agradecer a Deus, toda a minha família, todo o meu esposo, e esse grupo aí que está me ajudando mesmo, essa jornada aí está me ajudando em muita coisa, assim. Por exemplo, eu era uma pessoa muito assim, como é que eu vou falar? Tipo, quando eu queria assim, resolver uma coisa, queria logo, senão eu ficava muito deprimida. Agora não, eu estou mais tranquila, eu fico na minha, deixo ali, vou me controlando, respirando, né? Porque a gente fala assim, que não adianta a gente querer que seja do nosso jeito, né? Tem que ser do jeito que Deus quer, e a gente tem que compreender, às vezes, as coisas assim, que não é aquilo que a gente está pensando, mas tudo se encaixa, tudo dá certo, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e a toda a minha família. E ó, eu vou dizer a vocês, a Fátima foi uma pessoa assim muito especial para mim nesse meu tratamento. A gente, desde o começo do meu tratamento, eu peguei assim, ela na internet, a gente conversava, ela ligava, tudo, ela me orientou em muitas coisas mesmo, e sou grata a Deus pela vida dela, e estou aqui nessa jornada, estou me sentindo bem, assim, né, e agora fazendo algumas tarefas que aí eu não fazia, algumas coisas, estou fazendo, como eu falei que a minha meta era minha meta era a minha alimentação, a outra, às vezes, assim, para tomar algumas decisões, assim, eu sou meia fechada, e a outra é querer ajudar o próximo, entendeu? Assim, fazer alguma coisa, nem ajudar, fazer alguma coisa social, entendeu? Porque, assim, onde eu moro, aqui, eu moro em Barro Preto, mas eu faço tratamento em Itabuna. Lá na radioterapia, na quimioterapia, a gente vê muita coisa assim que a gente pode ajudar, entendeu? Por exemplo, vem gente de muito longe para fazer a quimio, para fazer a... Aí tem que ficar... Tem gente que fica o dia inteiro para poder ir embora. Aí, assim, precisa de um lanche, de uma coisa, como tem uns grupos que são poucos, eles vão 2 vezes só por semana levar café, levar bolo, levar essas coisas. Até ela tem um grupo que até leva a palavra de Deus e tal, e faz lá assim, uma coisa muito bonita. Um dia eu vou ir com eles, que eu já falei com a moça do grupo, que eu quero participar agora. Não quero voltar lá na químio para fazer químio, quero ir para participar desse grupo, para ajudar aquelas pessoas que estão lá. E aí eu vou gravar um dia e vou botar no grupo para vocês verem. Aí é isso aí, eu estou conseguindo, graças a Deus. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Que maravilha, Ana, né? E eu acompanhei bastante essa trajetória da Ana, como ela falou ali,
A gente se conheceu bem no início do tratamento dela e eu sei o quanto que foi difícil. E o tempo lá da enchente, lá na casa da irmã dela também, imagina ela operada há pouco tempo, tiveram que tirar ela por medo de gerar alguma infecção, alguma coisa, né? A irmã dela perdeu móveis, perdeu objetos, então foi um tempo muito difícil, né? E eu lembro que eu dizia para a Ana, faz o suco verde, faz uma batida de algum legume, alguma coisa, toma água com limão, e ela dizia, mas não desce nada, não fica nada no estômago. Eu também tive muito problema com vômito durante a quimioterapia, e sei também o quanto que a gente sofre, mas a gente precisa, na medida do possível, ingerir alguma coisa para que a gente não perca tanto peso, né? Eu também perdia muito peso durante a minha quimioterapia, e eu sempre pensava assim, que Deus ia me dar força nos dias que eu não ia conseguir ingerir nada, eu ia me sustentar pela força que Deus ia me dar, que meu corpo não ia fraquejar, no momento que eu ia conseguir me alimentar, eu ia procurar me alimentar da melhor maneira possível, para que eu pudesse me recuperar, para dali a 21 dias fazer a nova quimioterapia novamente. E só uma vez eu não consegui fazer a quimioterapia, porque os exames não deram bons, e nas outras vezes, todas elas eu consegui. E eu sempre agradecia muito a Deus também durante as minhas quimioterapias. Eu sempre me apegava muito em Deus, na palavra dele, na oração, e tinha muitas pessoas que vinham lá também durante a quimioterapia trazer uma mensagem, trazer a palavra de Deus, trazer alguma canção. E eu lembro que na minha primeira quimioterapia veio um grupo de pessoas lá e eles cantaram a canção Porque Ele Vive, né? E essa canção, ela me marcou muito. Então, ela, assim, falava, assim, muita coisa muito, que tocou muito no meu coração, né? Porque a gente tinha que crer, porque Cristo viveu, né? Cristo superou tudo aquilo que ele passou por nós, o Calvário, né? Durante a quaresma ali, durante aqueles 40 dias que ele foi se encaminhando à morte dele. Então, ele sabia tudo o que ele ia passar, o que ele ia sofrer, e ele acreditou que ele ia passar por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento, e que ele ia ressuscitar, porque ele acreditou que aquilo era verdade, que ele ia viver, que ele ia trazer a ressurreição, ele ia salvar toda a humanidade. E eu acreditava muito que eu ia viver, de alguma maneira eu ia viver. Se não fosse viver em carne, se eu não fosse estar aqui viva na matéria, mas eu ia viver, eu ia manter a minha memória, a memória da minha vida viva nas pessoas. Eu ia ser uma pessoa de fé, uma pessoa forte, uma pessoa que ia superar tudo que tinha para superar, e se fosse a vontade de Deus, de eu ter que encerrar a minha missão naquele momento, eu ia encerrar com dignidade, com entrega, porque nada melhor do que a gente entender a nossa finitude, né? Porque todos nós somos finitos aqui, ninguém é infinito, ninguém vai ficar para semente, ninguém vai ficar para sempre. Então, todos nós temos o nosso tempo, mas eu também fazia, ao mesmo tempo que eu acreditava que Deus ia me dar a vitória, eu sabia que se eu tivesse que entender que aquele momento seria o momento da minha partida, eu iria em paz. Eu iria, mesmo assim, ser um testemunho de fé para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas que estavam ali comigo fazendo quimioterapia, porque eu vi muitas pessoas partir enquanto que eu estava na quimioterapia, mas eu também vi muitas pessoas sair dali com a vitória, com a quimioterapia cumprida, algumas que estavam já quase no final. Eu vi no primeiro dia também que eu fiz a quimioterapia, chegou uma mulher e daí ela tinha o cabelinho curtinho assim, e aí ela chegou e daí ela disse, é a sua primeira quimio? Daí ela disse, sim, eu disse, hoje é a minha primeira quimio. Daí ela disse, pois é, eu vim lhe trazer uma mensagem aqui e lhe dizer que você não fique sem esperança, que você creia que você vai sair daqui.
E eu quero que você, quando você sair daqui, quando você tiver com o cabelo, ela passou a mão no cabelo assim, ela disse, quando você tiver com o cabelo do tamanho que está o meu agora, ela disse, você venha aqui e traga essa mesma mensagem para uma outra pessoa. E eu disse assim para ela, que Deus te ouça, né, e que eu possa estar aqui. Depois, quando o meu cabelo cair, quando o meu cabelo está nesse comprimento que está o seu, eu vou vir aqui. Foi o que eu fiz. Então, eu acho que se a gente se compromete também com a vitória, se compromete com a continuidade de trazer a luz para as pessoas, eu acho que isso tudo faz com que o nosso vigor, a nossa força, o nosso espírito se recupere com mais rapidez e automaticamente o nosso corpo se cura. Então, a gente precisa acreditar em algo superior. Então, esses testemunhos, assim, sempre são algo, assim, que traz, na verdade, a chama da vida, né? Eu sempre digo assim, porque a vida, ela tem que ter força, ela tem que ter vigor, ela tem que ter ardor, ela tem que ser algo que cativa, que estimula, que motiva, que inspira. Porque se a vida é xoxa, meio molenga, como se diz, ela não traz nada de bom nem para mim e nem para as outras pessoas. Então, a minha vida, ela tem que ser luz, ela tem que ser bênção, ela tem que ser vigor na vida das outras pessoas. Então, mesmo eu estando ali fazendo um tratamento, mesmo deitada ali com a quimioterapia na veia, mesmo eu estando me sentindo mal, eu não deixava de sorrir para as pessoas, eu não deixava de levar uma palavra de carinho, uma palavra de confiança, uma palavra de alento, né, para o coração de quem estava precisando. Então, isso sempre me deu forças, sempre me deu forças também. Dilma, e a gente fazia um grupo lá, não era Dilma, que a gente gostava de animar, a gente nunca deixava abater. Foi Não dá para deixar a peteca cair, né? Foi um momento assim que a gente fez uma bela amizade lá de meninos. Até hoje a gente ainda tem essa amizade, a gente tem um grupo e foi muito bom. Muitas pessoas saem da nossa vida quando a gente é diagnosticada com câncer, mas entra tantas pessoas maravilhosas na nossa vida Essa que minha a nossa turminha vida nunca mais é a mesma. de coração, para mim são muito especial. Tem uma novinha no meio, uma de 27 anos, eu tenho ela como uma filha, assim. Eu já tenho um filho de quase 40 anos, né? E ela tem 29 anos. E ela, para mim, é uma benção. A gente fez uma amizade muito boa. Que maravilha, Ana. Ah, que maravilha, né? São amizades que ficam para o resto da nossa vida, né? É maravilhoso. Quem quer falar agora? Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu estou com os meus netos aqui, por isso dei uma corridinha aqui e estou indo lá e cá. Mas assim, eu quero dizer, Fátima, que concordo contigo, né? Quando tu diz que a gente tem que aceitar os desígnios de Deus, lutar quando a gente tem força, né? E pedir amparo a Ele quando a gente está desanimada, né? Porque, assim, desde quando eu soube do meu primeiro diagnóstico, eu já entreguei nas mãos do Senhor, né? Na verdade, a palavra que me veio muito na hora, no dia que eu soube do resultado, foi o Salmo 53, eu sou o Senhor que sustenta a tua vida. E eu me apeguei naquele salmo e vivo aquele salmo até hoje, né? Porque é ele que sustenta a minha vida. Então, assim, quando eu tive poucas consequências da químio. Eu não caí o cabelo, eu não tenho enjoo, mas eu faço químio de 15 dias e quando tem um daqueles ciclos, quando começa os ciclos, são quatro soros, né? São 4 químios, são 4 drogas. Então, uma semana, 3, 4 dias depois, eu fico muito debilitada, assim, eu fico muito fraca, muito cansada e muito triste, né? Mas, assim, eu não abalou essa coisa de comer, não tenho isso, não tenho enjoo, não tenho nojo da comida, nada. Mas eu só fico muito debilitada, assim, muito fraca. Aí eu fiquei agora, desde
segunda-feira até hoje que eu tô melhor. Aí jogada, aí joga, fica na cama, aí eu dou uma caminhada, aí vou ali na mãe, a mãe dá uma caminhada comigo, e ando um pouquinho de bicicleta, porque além de tudo, meu médico ainda manda caminhar, né? Porque tem que estimular a medula. A gente quer ficar jogada, mas a gente tem que caminhar. E aí, eu, com a graça de Deus, assim, eu até louvo e agradeço a Deus, porque eu não tenho tantas consequências da químio. Mas eu sei que é o Senhor que está por trás de tudo isso, né? Porque quando ele não é a permissão de Deus, mas também, né? Também é, porque a gente tem que ser provado e testado e forjado no fogo, né? Ele já preparou a vitória lá na frente para mim e para todas nós, né? Porque essa luta é uma guerra, né? É uma guerra contra o nosso próprio corpo, né? A gente instala ali, bota aquele soro para dentro e aí o corpo fica reagindo, mas às vezes o corpo não tem mais o que reagir porque morre a célula boa, morre a célula ruim, né? E é uma guerra. Mas nós somos vitoriosos, né? Já, porque nós estamos em pé. Quantos ficam debilitados, né? Quantos ficam tristes, quantos ficam lá. Eu tenho acompanhado muitas pessoas lá na químio, bem debilitadas, né? Aí eu chego e eu sorrio, eu levo alegria, e eu brinco com as meninas das enfermeiras, né? E converso com uma, com outra, abençoo, né? Quando a químio vem, eu já abençoo, né? Para que o tratamento dê certo, para que mate as células ruins e as boas. Não, eu faço a benção lá. E eu digo para elas, abençoa o remédio, mulher. Eu louvo a Deus por ele, né? Pelo remédio, ainda bem que a gente tem, né? E algumas, né, a gente consegue erguer, outras não, porque já é da própria químio, né? Sim. Mas uma luta que a gente tem que travar contra nós mesmas, né? Contra o desânimo de nós mesmos, se desinstalar, né? A gente tem que se desinstalar. E deixar Deus agir, né? Eu digo muito todos os dias de manhã, né? Senhor, que eu aceite o teu agir na minha vida, né? Que eu aceite a tua vontade na minha vida, porque tudo é vontade dele, né? Então, eu penso que a fé da gente, a fé que a gente tem, né, em Deus, no Ser Supremo, é isso que nos levanta, é isso que nos faz ficar de pé, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, se eu não tivesse Deus, eu já tinha caído há quanto tempo, né? Uma segunda reincidência, né? Uma reincidiva, mais químio, tudo de novo, né? Catéter novo, tive que colocar catéter, não deu certo, arranca o catéter, bota de novo, né? E a gente passa por umas lutas que, né, se a gente não tivesse em Deus, olha, a gente já tinha largado faz tempo, né? Mas eu sempre digo, né? E ele é que sustenta a minha vida, o Senhor é que sustenta a minha vida, e eu estou aqui, né, de acordo com a vontade dele. E sei que a gente sabe, né, que a gente é exemplo, que a gente é testemunho de força, de fibra, né, para a família, para os amigos, né? Tu falou ainda ali, né, que alguns saem da vida da gente. Sim, alguns saem, né? Porque não vem mais, não veja, não, a gente se afasta mesmo e dá uma parada, e aí uns não procuram mais, né? Mas quantos entram, né? Quantos entram na vida da gente? Eu tenho uma amiga muito querida, a Arlete, que desde o primeiro químio que eu fiz, a gente começou junto, terminou junto, e agora a gente teve uma recidiva junta. Aí, meu Deus, né? E a gente está sempre se ligando, sempre se falando, sempre se vendo, né? Hoje eu ainda liguei para ela para saber como é que ela tá, porque o marido estava um pouquinho doente, e aí ela disse que está bem. Então, quantas pessoas, né, entram na vida da gente? Vocês, né? A gente não conhece pessoalmente, mas a gente vê o rostinho uma de cada uma, né? Sabe que a gente está na mesma luta, está na mesma batalha, e quer o bem de todas, né? A gente reza por todas, uma hora por outra, né? Uma hora pela outra.
E a gente quer isso, né? O bem de todas, né? E vamos vencer essa junta, se Deus quiser. Vamos sair tudo junto disso. Com Amém. certeza, com Glória a Deus. certeza. E quanto tempo depois do primeiro diagnóstico que você teve recidiva, Simone? Eu tive 3 anos e 8 meses depois. Quase 4 anos. Tá, Aí, e o primeiro diagnóstico era qual o tipo de câncer? câncer de ovário. Ah, Aí eu tive câncer de ovário, aí eu fiz a esterectomia total, fiz uma HIPEC interna, e aí fiquei 4 anos, né? E aí, esse ano passado, em agosto, apareceu. Aí deu nos linfonódulos agora. uhum. Os Aí, linfonódulos da axila ou da virilha? não, os linfonódulos aqui do peito, Do peito? do Uhum, tórax, Não, uhum. da parte lá da virilha, da perna, não tem mais, porque foi tirado junto com Ah, quando uhum. fez a raspagem interna da pelve ali, né, o médico tirou. Sim. E aí, dessa vez, pegou aqui em cima, uns 4, 5 linfonódulos aqui do tórax. Uhum, uhum. Aí, mas o médico ainda disse que é dos males menores, porque os linfonódulos são as nossas defesas, né? Isso, isso. Quando E elas, aí, quando elas passaram, eles pegaram. é, Aí, louvado aí seja, né? é mais fácil da gente atacar contra, né, quando é ali. E assim, como que foi, assim, qual o sentimento, a emoção, assim, que gerou em você, assim, quando você recebeu o diagnóstico da recidiva, assim, você se questionou, assim, muito mais do que na primeira vez, você se culpou, ou você achou que poderia ter feito algo diferente para evitar? Eu fiquei tudo isso, eu fiquei mais sensível, custei a aceitar mais, eu tive insônia, eu fiquei pior, foi mais difícil, eu digo assim, que foi muito mais difícil do que da primeira vez, né? Me culpei, me questionei, tracei meta para mudar de vida, né? Penso que ainda tem que mudar, né? Porque não posso ficar na mesma, porque, né? É uma coisa emocional também, né? Uhum, Mas tive bastante mais dificuldades do que o primeiro, bem mais, uhum. assim. Tanto que eu ainda estou com psicólogo, ainda estou com remédio para dormir, né? E Me preocupa. você havia mudado, assim, algo no seu estilo de vida, assim? Ou você continuou com a vida como você tinha anteriormente ao ter o primeiro diagnóstico? Eu continuei tudo igual, eu não mudei. Não mudei nada. Uhum, Sim, eu uhum, continuei naquela loucura de cuidar de filho, de cuidar dos outros, de me preocupar, e não me uhum, preocupei comigo, assim, não pensei, na verdade, eu nunca trabalhei essa hipótese de voltar ao câncer. Eu uhum, nunca trabalhei, nunca pensei isso na situação, né, nessa 4 anos, assim, eu nunca pensei. Nunca, eu uhum, fazia os exames tranquila, eu nunca tive medo, e eu nunca conversei com ninguém assim que tivesse uma recidiva, mas depois aí conversando com a Arlete já tinha segunda, já foi a terceira vez. O segundo ela teve comigo da primeira vez, né? uhum, Vovó. E a terceira vez agora. Essa uhum. aqui é a minha netinha. Ai, que E lindinha! eu não tive uma Oi! mudança assim. Eu não tive uma mudança de vida. Eu continuei na mesma loucura que eu estava. Sim. E agora eu E pretendo mudar, né? Você nunca ouviu falar assim, alguém falar para você assim, que quando a gente é diagnosticada com câncer, né, a gente passa a ser paciente oncológico, né? Aí você nunca ouviu falar assim que uma vez paciente oncológico, seremos sempre paciente oncológico, porque depois da gente ter tido câncer uma vez,
Não tem como voltar atrás ao nosso corpo, que nunca teve câncer antes, né? Então, o nosso corpo nunca mais vai ser o mesmo, né? Porque ele teve um câncer, ele teve que lutar, ele teve que batalhar, ele teve que traçar uma guerra, né? Como você mesma disse, contra todas as defesas, né? Do nosso organismo ali que estavam sendo atacadas. Então, a gente muitas vezes não leva isso assim, não pensa nisso assim, a gente só pensa em fazer a quimioterapia, a radioterapia, fazer a hormonioterapia, terminar o tratamento, receber a alta do médico, e aí a gente poder dizer, tô curada, né? Tô curada, agora não sou mais paciente oncológico. Então, eu fui procurar ajuda, me chocou isso, sabe, quando a minha coach falou isso assim, ó, uma vez paciente oncológico, sempre paciente oncológico. Então, nós vamos ser sempre pacientes oncológicos, nós vamos estar sempre mais suscetíveis a ter uma recidiva. O nosso organismo nunca mais vai ser o mesmo como ele era antes. Se você é uma pessoa saudável, a tua vitamina D, por exemplo, é um dos exemplos que eu vou citar, ela estando em 50, ela está ótima. Agora, um paciente oncológico, uma pessoa que teve câncer, a mesma vitamina D, para ela ser atuante e ser eficaz, como numa pessoa normal com 50, para nós, ela tem que estar em 70. Então, os nossos exames nunca vão poder ser considerados normais como paciente oncológico se eles vão dar o mesmo resultado que eles davam antes de nós ter o câncer. Eles sempre vão ter que dar melhor. Então, para que eles sempre deem melhor, a gente precisa dedicar-se diferentemente à nossa vida. Então, a gente tem que cuidar muito para a gente não cair naquele piloto automático e procurar levar a nossa vida, como você mesma disse, né? Eu levei a mesma vida de antes, eu não mudei nada, né? Eu levei a mesma vida de antes. E essa mesma vida de antes, né, entre aspas, como a gente fala, ela é que nos leva a adoecer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Então, muitas vezes, somos nós mesmos que atraímos para nós, mesmo sem querer, uma recidiva. Então, claro, cuidando, eu não estou livre de ter uma recidiva. Agora, é bem mais difícil se eu mudar o meu estilo de vida, se eu mudar a minha vida, cuidar do meu emocional, mental, espiritual e físico, alimentar principalmente, é bem mais difícil de eu ter uma recidiva. E se eu vou ter uma recidiva, ela vai ser bem menos agressiva. Então, e eu não vou me sentir culpada por eu ter deixado a desejar e não fazer aquilo que eu precisaria fazer pela minha vida. Então, que bom que você teve uma recidiva, veja pelo lado positivo, porque você tem agora a chance de mudar a sua vida. Então, agora você tem uma segunda chance, né? Então, agora você pode pensar, nossa, Deus quer que eu mude minha vida, Deus me deu novamente essa batalha, essa luta, para que eu realmente enxergue que eu preciso mudar a minha vida. Então, isso é o lado positivo, né? Vamos olhar sempre o lado positivo. Então, é muito bom que a gente acorde, né? Que a gente não fique naquela ilusão de achar que a gente tem que ser sempre a Mulher Maravilha, tem que ser sempre a pessoa que faz tudo pelos outros, que nunca pensa em si, que sempre se coloca em último lugar e que acha que é insubstituível, porque às vezes a gente acha que tudo a gente tem que fazer, que os outros não podem fazer, e não é bem assim, porque se a gente se for, os outros vão ter que fazer, né? Vão fazer, verdade. Vão ter que fazer, né? Aí eu vejo assim, que eu tenho que mudar, né? Tem que mudar tudo, alimentação, psicológico, afetivo, né? A gente tem que ter uma luta constante, né? Aí tem que ter um preparo, né? Tem que ter um caminhar. Isso. Aí tô buscando ajuda com a psicóloga, aí com vocês, né? Oi. Arranca. Com vocês. E assim, porque realmente eu entendo que isso é para que eu tenha uma mudança de vida, realmente. Sim,
Com certeza, com certeza. Então, a jornada da cura está te ajudando para isso também. Sim, também. Tem muita coisa que a gente precisa mudar? Tem, ainda tem, né? Porque a gente abraça o mundo e acha que pode fazer tudo, né? Uhum. Mas muita coisa a gente não pode. E a gente tem que deixar, tem que delegar para outras pessoas, né? Porque a gente não pode fazer tudo, a gente não pode ser tudo, né? Não. A gente tem que ter prioridades. É verdade. Que bom. Eu agora estou pensando assim, priorizo umas coisinhas, priorizo outras, eu primeiro, né? E a gente tem que aprender também a não se culpar por coisas isso. que a gente deixa de fazer. E o trabalho voluntário, como a própria Ana ali já citou também, que ela tem muita vontade de fazer o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele nos remete, assim, a uma vida muito grata, a uma vida que tem muita gratidão. A pessoa que é voluntária, ela tem muita gratidão pela vida. Então, fazer trabalho voluntário é algo muito bom para quem quer ter uma vida mais abundante, mais próspera, mais grata. E a gente ter humildade, muitas vezes a humildade, que é o que a gente está tratando no sétimo passo também, né, que muitas pessoas, quando elas confundem muito a humildade com a humilhação. Elas se sentem humilhadas quando elas querem se sentir humildes. Elas acham que ser humilde é a gente se deixar humilhar, mas não é. Ser humilde é a gente ter empatia, é a gente se colocar no lugar do outro, é a gente não julgar. Como é difícil hoje levar a nossa vida sem a gente julgar. Porque a primeira coisa que vem à nossa mente quando algo que está acontecendo não é do nosso gosto, é a gente julgar. Só que se a gente se colocar no lugar do outro, muitas vezes a gente não vai julgar, porque aí a gente só vai fazer para o outro aquilo que a gente queria que fizessem para a gente. Então, muitas vezes é preciso a gente ter essa humildade e a gente tomar posse dessa humildade. Porque a pessoa humilde, o próprio Cristo fala, né? Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então, a humilhação, ela vem da palavra, né, de humilde. Humilde vem da palavra, vem do questionamento de unir o coração e o sentimento, unir o afeto e o carinho. Então, a palavra humildade, ela é algo que nos remete à gratidão. A gratidão que nos remete também à doação. Então, é tudo um conjunto. Não existe como a gente ser humilde e a gente ser uma pessoa arredia, ser uma pessoa rancorosa, ser uma pessoa raivosa, ser uma pessoa que guarda rancor. Então, quando a gente é humilde, a gente tem muitos outros benefícios que essa humildade nos traz. Então, que bom que hoje você também reconhece, né, que precisa mudar a sua vida, e a gente está aqui para te ajudar no que for preciso também. A gente ainda vai trabalhar essa parte da alimentação também, eu estou preparando uns conteúdos aí, uns vídeos que eu quero gravar, e mais uns outros conteúdos que eu quero planejar também, para ajudar na mudança da alimentação também, nos hábitos alimentares aí, e compartilhar também algumas receitas com vocês, para que vocês possam fazer algumas coisas mais saudáveis aí para o dia a dia. E quem, então, vai ser a próxima? Obrigada, Simone. Obrigada pelo seu testemunho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essa parte que você falou assim da recidiva, eu ainda não tinha caído em si, que se a gente levar a vida que a gente levava antes, pode ter essa recaída. Isso que você falou foi muito impactante para mim, porque assim, agora eu tenho um despertar, entendeu? Não vou deixar eu viver como eu estava vivendo antes.
Se bem que eu já mudei muitas coisas, hoje eu priorizo a minha vida, primeiro eu, primeiro Deus e depois eu. As coisas que eu carregava tudo para mim, que eu resolvia tudo, era aquela correria, e o pessoal só dizendo, só você sabe fazer, só você consegue fazer, e eu pegava aquilo para mim, e depois eu ficava angustiada, porque não sabia dizer não, e estava me sobrecarregando. A partir do diagnóstico, aí eu já fui mudando, muitas coisas eu já fui falando, eu não posso mais fazer, porque eu tenho que dar prioridade à minha vida. E graças a Deus que muitas pessoas que estão ao meu redor, elas agora estão mais conscientes disso, entendeu? Já não me procura, já não me sufoca mais, assim, querer que eu faça tudo, que resolva tudo. Resolvo algumas coisas, mas primeiro eu faço os meus diagnósticos. Quando eu tenho que levar alguém para o médico, levo. Mas se eu estiver bem, se eu não estiver bem hoje, estou aprendendo devagarzinho, estou aprendendo a dizer não. Porque eu sei que eu sofri muito lá atrás. E um dos, que eu até comentei com você, um dos sentimentos que eu acho que causou o câncer foi justamente esse rancor que eu guardava, entendeu? Por não saber dizer não, por querer agradar a todo mundo. Então, isso estava me sufocando. Então, assim, às vezes o câncer acontece em nossa vida justamente para mostrar que existem outras coisas que a gente pode mudar. Aí, tudo isso, para mim, assim, não vou dizer que foi um benefício, mas eu sei que Deus me mostrou algo forte, que hoje eu tenho um olhar diferente. Aquela correria que eu tinha, hoje não. Hoje eu estou bem mais tranquila, eu faço as coisas quando eu quero, quando eu estou com vontade, e graças a Deus essa parte de delegar, aqui na minha casa eu delego. Eu peço ajuda a meus filhos, não posso, vai fazer, vai me ajudar. Tem até a minha menina, ela fala, mãe, você é muito exigente. Eu falei, não, antigamente eu fazia tudo, agora eu não vou fazer não, tem vocês para me ajudar, eu quero ajuda, porque se eu ficar naquela correria, eu vou adoecer. Então, hoje, graças a Deus, aos pouquinhos, vocês têm me ajudado muito nessa parte de dizer não. Estou conseguindo dizer não, porque eu sei que vai me prejudicar. Então, só tenho a agradecer muito você, Fábio, as meninas também, que me ajudaram muito. A Ana, foi a Ana que me incentivou a entrar no grupo. Ela falou, Luísma, entra, que você vai gostar, porque desde o primeiro contato que eu tive com ela, a gente teve uma ligação muito forte. Então, agradeço muito a Ana por isso. As meninas aqui são pessoal, gente fina, e realmente a gente tem um olhar, um despertar diferente, entendeu? Da vida. Hoje eu já levanto, vou molhar minhas plantas, converso com minhas plantas, agradeço a Deus por tudo. Às vezes uma coisinha pequenininha, até meus cabelinhos, como eu agradeço esses meus cabelos, que eu achei que não ia crescer nada, e hoje está aqui. Então, tudo isso aqui é um milagre, para mim é um milagre, por menor que seja, eu agradeço a Deus que eu sei que é um milagre. Uma coisa que eu também pretendo fazer, estou me organizando, é fazer esse tipo que você falou, de ser uma pessoa voluntária, mas isso eu quero que seja aqui do coração. Não porque a IB está falando, mas eu quero esse despertar dentro de mim. Porque não adianta a gente falar uma coisa só para fazer bonito, eu quero eu. Então, estou orando a Deus para que Deus me dê esse incentivo, entendeu? Porque graças a Deus as outras coisas, emocional, eu estou bem. As metas eu estou fazendo devagarzinho, o que pega mesmo é essa parte de alimentação. Alimentação eu tenho que ser mais rigorosa, por causa da guludice, que eu ainda estou gulosa. Mas eu estou orando a Deus para que Deus faça um milagre. Ele já tem feito milagres na minha vida, mas que eu me conscientize nessa parte de alimentação, que agora eu fiquei meio preocupada nessa parte de recidiva. Eu não achava que era tudo isso, a parte emocional, ou as coisas anteriores que a gente fazia e continua fazendo, entendeu? Porque, não estou falando mal, mas aqui alguns médicos, eles falam assim, pode comer de tudo. Você está com a vida agora, pode comer de tudo. Já fez a quimioterapia, só que eu sempre tive esse cuidado, esse olhar diferente. Eu falei, não é comer de tudo. Aí, com a ajuda de vocês agora, já vai ter essa parte de cardápio, o que eu preciso. Então, vai me ajudar muito, e eu só tenho mesmo que agradecer a cada uma de vocês. O depoimento de vocês aí, para mim, foi fundamental. Coisas que eu não sabia e fiquei sabendo aqui agora. Na questão de 1 hora, a gente desperta, né? Às vezes a pessoa fala, não vou... Quantas vezes mesmo eu já falei, hoje eu estou cansada, eu não quero participar, não. Estou cansada, não quero, não. Mas aí você vem com jeitinho, conversa no particular, então isso já
desperta a gente, porque muitas vezes a gente não quer porque está cansada, não está afim, mas assim, com a palavra já ajuda. E quantas coisas boas eu já aprendi aqui. Eu tenho mesmo que agradecer a Deus por tudo. Hoje eu não vou falar muito, não. Hoje eu só ouvir, eu só estou de ouvinte hoje. Né, Ana? Eu tenho que dar glória a Deus por tudo. Aí eu passo a palavra agora para você. Ai, amém, Wildma. Nossa, muito bom o seu depoimento também, como de todas aqui. E como você disse, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para compartilhar. E a palavra de uma ajuda a outra. O que a gente não sabia, a gente aprende com a outra pessoa. E essa parte de você assim ter dado aquele clique, né, de despertar para esse empoderamento que a gente tem sobre a nossa vida, da gente poder cuidar da nossa vida de uma forma diferente, para que a gente não tenha uma recidiva, para que a gente possa ter uma vida mais saudável emocionalmente, e mentalmente e espiritualmente, porque muitas vezes a gente não tem tempo mesmo na vida corrida do dia a dia para cuidar dessas áreas da nossa vida. Então a gente deixa essas áreas da nossa vida em último plano, porque elas não são visíveis para as pessoas, né? A parte emocional, mental e espiritual, a gente dá um jeito de camuflar, dá um jeito de esconder, né? A gente estando com a aparência boa, a gente estando com o físico bom, a gente vai, a gente trabalha, a gente luta, a gente batalha, a gente faz, e por dentro, às vezes, a gente está destruída, né? Então, quando a gente está se deteriorando por dentro, aí é que vem o aviso, onde o nosso corpo pede socorro, e onde as doenças, elas se manifestam no nosso físico. Então, isso tudo, doenças, na verdade, elas não são doenças que Deus manda, ou que Deus permite que a gente tenha, simplesmente por permitir. Elas são doenças causadas no nosso corpo por um desequilíbrio que existe em nós, seja no mental, emocional, espiritual, alimentar e físico. Então, se essas 5 áreas elas não estão cuidadas, bem tratadas, bem equilibradas, o que é equilibrado? Equilibrado sabe aquelas balanças antigamente que tinha que botava de um lado botava o que ia pesar e do outro lado botava o peso? Então, quando ele ia dar o peso certo, ele tinha que ficar bem retinho aqui, ó. Aí dava o peso certo, né? Então, o equilíbrio, ele não pode estar uma coisa lá embaixo, outra lá em cima. Ele tem que estar aqui, ó, no equilíbrio. E aí, quando está desequilibrado, está um pouco assim, como que você vai parar de pé se você tiver uma perna mais curta que a outra, né? Então, se você tiver uma área da sua vida desequilibrada, bamba, não tem como a nossa saúde resistir. Ou ele dá um blackout na nossa saúde mental, ou no nosso espírito, ou na nossa emoção, ou no nosso físico. E primeiro ele vai atingir as partes que a gente não enxerga, né? Que são as mais doloridas, né? Quando a gente está angustiada, quando a gente está com raiva, com mágoa, com falta de perdão, com desamor, com a desvalorização, com culpa. Então, isso tudo nos deixa muito para baixo, nos deixa muito, assim, se sentindo fracassadas mesmo. E aí a gente vai escondendo, porque a gente quer ser forte, né? A gente quer ser soberana, a gente não quer deixar aparecer. Mulher quer pegar todos os pintinhos, né, debaixo das asas, né, que nem uma galinhazinha. E aí a gente quer acatar todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo, e a gente vai, que a gente não aguenta. Porque a maioria dos cânceres são femininos. E por quê? Porque a gente pega mais as dores para nós do que os homens. Então, a gente sofre mais, a gente se pune mais, a gente se coloca mais à mercê de tudo isso. E aí, assim, me chamou muito a atenção, realmente, você ter, assim, dado esse clique, né, e chamado a atenção para isso, e que bom que você veio hoje de noite, que você venceu a canseira, né? Porque muitas vezes é assim como você diz, a gente trabalha o dia todo. Eu hoje produzi o dia todo para ir para a feira vender amanhã. Eu parei de produzir 7h10 da noite.
para estar aqui agora com vocês. E isso tudo, às vezes a gente está assim, cansada, a gente está meio desanimada. Eu já participei de muitas aulas também, de muitos cursos que eu vim assim, olha. Não vou mentir para vocês, teve alguns cursos que às vezes assim eu saía do trabalho lá da cozinha, eu só trocava de blusa, não dava nem tempo de tomar um banho. Eu trocava só a blusa, né? E vinha aqui com um copo d'água e estava aqui na frente do computador fazendo minha aula, né? Para aprender as coisas, para mim hoje poder compartilhar também com vocês. E o desequilíbrio que você tem também, que você citou aí na parte da gulodice, né, que você disse que você é muito gulosa, né, tem muita vontade de comer coisas que talvez não sejam tão saudáveis. Essa parte também tem a ver com o desequilíbrio alimentar. O que é o desequilíbrio alimentar? É quando você não se alimenta das coisas certas que o seu organismo precisa. Aí acontece um desequilíbrio dentro dele. E aí o que ele faz? O que o nosso cérebro faz? Ele pede justamente as coisas que o teu corpo não precisa, porque o teu corpo está desequilibrado. Daí ele pede doce, daí ele pede refrigerante, ele pede coisas que te deem prazer, não coisas que te deem satisfação, porque satisfação é você satisfazer o teu corpo. Você dar a ele o que ele realmente precisa. E dar prazer é você comer aquilo que, que gostoso, né? Aquele chocolate, ou aquele brigadeiro, aquele... Nossa, é muito gostoso isso, né? E aí depois vem aquela culpa. Nossa, mas eu não podia ter comido isso, né? Ou vem aquele mal-estar, aquele peso no estômago, não consegue dormir direito porque comeu demais na janta, ou algo assim, né? Ou passa o dia e daí você lembra, nossa, mas hoje eu nem tomei água. Eu tomei só um suco, tomei um chá, tomei um chimarrão, mas não tomei água. Meu Deus, passei o dia sem tomar água. Bom, daí o dia passou, né? Aí, outro dia, acontece a mesma coisa, né? E você não toma água, você água. Seu cabelo fica ruim, a sua unha fica ruim, o seu olho fica seco, a renite passa a atacar mais, a candidíase passa a atacar mais, a garganta passa a ficar seca também, começa aquela coisa, né, que te irrita. Então, isso tem tudo a ver com a hidratação do nosso corpo também. Então, a gente é muito falha com o nosso corpo. Então, por isso que a gente precisa cuidar muito da nossa alimentação também. E eu tenho muitos conteúdos bons, assim, que eu posso passar para vocês nessa parte da alimentação também. E a gente vai trabalhar isso ainda durante essas aulas ainda que tem, restantes aí da nossa jornada, e com certeza vocês vão sair lucrando muito com isso, se vocês conseguirem aplicar alguma coisinha que seja, aos pouquinhos, porque a gente tem que ir mudando aos pouquinhos, né? A gente não pode colocar muitos hábitos novos na nossa vida, porque aí a gente passa a achar até meio chato, né? Porque é muita mudança repentina, e a gente acaba procrastinando e voltando para trás de novo. Então, a gente tem que ir botando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho mês que vem, e assim a gente vai indo. Eu já estou 7 anos nessa luta, e eu ainda tenho coisas que eu preciso mudar. Então, imagina vocês que estão aqui começando, né? Então, a gente está aqui para ajudar, e a gente sabe o quanto que é difícil, e por isso que a gente está aqui para dizer para vocês que não desistam, porque tem como chegar lá. A Girlene já levantou 2 vezes a mão aí, agora vamos dar um espacinho para a Girlene, então, falar também. Obrigada, Simone. Wildman, obrigada. Boa noite. Eu descobri meu diagnóstico dia 2021, de outubro de 2021, iniciei o tratamento em novembro. Para mim foi um baque, e a gente não espera, ninguém espera, não acho que vai acontecer, ninguém está preparado para. E aí a médica falou que eu ia entrar com tratamento, aí eu fiz 16 ciclos de quimioterapia, iniciei com a quimio, aí fiz 4 da vermelha e 12 da branca semanal, a vermelha a cada 21 dias. Tinha momentos, como ela falou aí, Citor, tinha momentos que a gente fica triste, a gente fica com mal-estar, né? Tem momentos que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem, fica fraca, o corpo fica fraco. Mas, graças a Deus, também não tive muita reação em casa de vomitar. De enjoar, isso aí, graças a Deus, não senti. Entendeu? A branca mesmo, quando eu fazia, agora me dava muito sono quando eu tomava porque a gente toma um antialérgico antes, né?
para poder tomar Uhum. a quimio branca. Eu ficava com sono. Topado. E aí depois passou o tempo, terminou a quimio em maio de 2021, 2022, quando foi em julho de 2022, dia 20 de julho, eu fiz a cirurgia. Tirei a mama, fiz uma mastectomia radical, né? Só não esvaziei as axilas porque a médica falou que não precisou. No caso, não migrou, ela falou que é migra, né? Migrou para as axilas. E aí, ainda não fiz a reconstrução, ainda não sei se eu pretendo fazer, estou bem, entendeu? E aí, é isso aí. Fiz a cirurgia dia 20, e aí como é que diz? A biópsia deu, graças a Deus, deu negativo, só tirou um linfonodo sentinela, né? Mas assim, como você estava falando de hábitos alimentares, eu mudei muita coisa também. Não vou dizer que eu mudei tudo, preciso mudar, entender que tem coisa ainda que eu vou, assim, como pão, mas aí eu vejo as médicas ensinando, mas sigo umas nutricionistas, era acompanhada por uma nutricionista, mas agora que ela me deu alta, mas faço psicóloga, estou fazendo fisioterapia agora, faço com vocês agora, né? Tudo isso. Faço caminhada, hoje à tarde mesmo já caminhei, já voltei. Faço minhas atividades assim em casa, porque no momento eu ainda estou desempregada, né? Como eu falei, quando aconteceu o diagnóstico, eu estava desempregada, porque eu tive minha filha, foi o período que eu fiquei. E aí, quando eu pensei em trabalhar, aconteceu o diagnóstico, não pude trabalhar, né? E aí agora estou que me reinventar, como eu falei. E aí estou correndo atrás também do INSS. Hoje mesmo eu tive uma perícia, avaliação médica, perícia. Aí a gente está na mão de Deus, né? Para ver a resposta. O que é que Deus vai mostrar para mim. E é isso aí. Me reinventar. Mas estou me cuidando, né? Como eu posso. Antes eu bebia, curtia, gostava de beber minha cerveja, final de semana, curtir, entendeu? Então, assim, minha vida mudou totalmente. Como você falou, depois do diagnóstico a gente muda muito, muda muita coisa na nossa vida. Não é mais a mesma. Hoje eu não bebo, desde que eu descobri o diagnóstico, não bebo refrigerante, nada processado, eu cortei, logo desde quando eu descobri. Tem muita coisa que eu como saladas todo dia, verduras, feijão, grão de bico, o que eu posso, porque às vezes as condições não dão, né? Aí, assim, o que dá para eu ir comprando, eu compro, eu faço. Uma castanha, uma castanha do Pará, uma castanha de amendoim, ou uma castanha de caju, frutas, entendeu? Essas coisas, eu fico balanceando, balanceando. Então, assim, muita coisa eu mudei também, mudei mesmo. Agora que eu tô assim, às vezes, dando a mola com água, mas quando eu vou comer um pão assim, uma vez ou outra, eu já vi a nutricionista ensinando, pode fazer um ovo mexido, bota uma chia. Eu uso as sementes, eu uso semente de girassol, eu uso chia, eu uso linhaça, entendeu? Aí essas coisas, eu mudei muita coisa assim. E quando você mandar o cardápio, melhor ainda, né? Que eu vou cardápio aí. E é isso aí, tô tomando. Estou em hormonioterapia na menopausa, horrível. É uma sensação horrível, que eu não desejo a ninguém. Estou tomando tamoxifeno também. Tem dia que eu sinto cansaço nas pernas, entendeu? Tem dia que dá uma dor nas costas, não sei se é normal. Tem dia que dá aquele cansaço também nas costas. Se eu ficar em pé fazendo muita coisa, me dói as costas, porque eu faço coisa de casa. Só que assim, aí agora eu também dou mais prioridade a mim. Eu falo, às vezes eu tenho que caminhar, eu digo, eu estou assim, mas eu vou. Eu digo, eu vou, porque eu tenho que fazer por mim. Se eu não for, ninguém vai. Entendeu? Então eu tenho que me amar. Isso. Primeiramente eu. Agora eu tô pensando assim, eu falo assim, primeiro eu, segundo eu, depois terceiro eu. O resto depois. É assim. Estou fazendo minhas coisas, fazendo terapia, lá a gente faz aquele relaxamento que a gente faz, aquela terapia, né, que respira fundo, só estou me sentindo muito melhor. Eu era muito estressada, às vezes eu ficava assim, com aquela coisa na cabeça que eu tivesse que resolver, eu queria resolver, agora não estou, hoje eu estou mais calma, estou conseguindo trabalhar no isso, trabalhando minha mente. Estou bem melhor, graças a Deus. E com vocês, estou melhor ainda. Só agradecer, só gratidão a vocês. Muito bom. Maravilha, maravilha, Gilene. Nossa, muito bom seu depoimento também. E a respiração, sabe que ela é algo
que simplesmente neutraliza as nossas emoções. Ela tem um poder incrível de controlar a nossa ansiedade. E muitas vezes, quando a gente está muito ansiosa, ou até mesmo quando a gente está irritada mesmo, braba com alguma coisa, e você consegue, assim, puxar fundo aquele fôlego, assim, segurar um pouco e soltar pela boca, fazendo um biquinho, eu sempre digo, né? Faz um biquinho e deixa ele sair bem devagarinho, sabe? Ou então tu pega, daí tu faz, deixa sair bem devagarinho, daí depois o segundo tu puxa e deixa sair bem rápido, assim. Tipo assim, parece que uma explosão sai de dentro de você e dali... É um alívio. Eu estou fazendo direto na fisioterapia lá, a gente está fazendo tudo isso. A gente faz um acompanhamento lá também, que é orocultura, trabalha para ansiedade, né, e por sono. Tá? Quem tem dificuldade de dormir, que antigamente eu estava, agora melhorei muito. E aí, como eu fiz a rádio também, fiz 15 sessões de radioterapia. Graças a Deus foi tranquilo, não fiquei queimadura, hidratei bastante, me cuidei, bebendo muita água, até hoje eu bebo água, entendeu? Sempre estou bebendo minha água, assim, eu boto 1 litro, desse litro, fico bebendo. Legal. Legal. A água faz parte, começa a fazer parte da nossa bolsa, né? Depois que a gente é diagnosticada com câncer. Desde que comecei a fazer a quimioterapia, aí pronto. Daí lá para cá eu não parei de beber. Tem que beber, porque a água que ajuda, né? A gente acrescenta mais um item na nossa bolsa, né? Na verdade, uns 2, porque a gente leva alguma coisinha para comer, né? Alguma coisinha saudável, uma sementinha, um mix de semente, uma castanha, uma barrinha de cereal, de preferência feita em casa também, se a gente tem condições de fazer, e a nossa água, né? E uma coisa também que você falou ali, né, que mexe muito com os nossos, com o nosso emocional, né, é o famoso tamoxifeno, né, que nos traz a menopausa química, né, o calor, os fogaços, né, aqueles fogaços, aquela insônia, aquela dor no corpo, aquela dor nas pernas, nas costas, isso tudo a gente pode melhorar bastante. Oi? Eu sinto assim, um cansaço assim nas costas, às vezes, eu não sei se é dele, e às vezes um cansaço na perna. Isso, assim, isso. Eu vou dormindo assim. Isso também é bastante ainda da fadiga, né? Da fadiga do tratamento também. Isso vai um bom tempo até que isso passa. E isso é bem possível a gente melhorar bastante com alongamentos e com a fisioterapia. Fisioterapia. Lá a gente faz alongamento, faz exercício nas pernas, ela faz um exercício para a coluna, para nervo asiático, né? Bota as pernas, bota. A gente faz vários exercícios lá. Lá é um acompanhamento pelo SUS. Muito bom que a gente conseguir aqui, num lugar aqui em Salvador. Estou amando. Muito bom mesmo. Sim, melhorei bastante. Meu braço mesmo estava aqui, que estava repuxando. Já não estou sentindo repuxar. Fica aquela repuxando assim, negócio chato. Melhorei bastante. Não sinto mais. Assim. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabecinha também, né? Que isso é uma mudança de vida, é uma mudança, é um hábito que a gente vai incorporar na nossa vida, e é um hábito que não vai poder ser um hábito passageiro, somente um hábito agora na nossa recuperação pós-cirurgia, pós-tratamento. É um hábito que a gente vai ter que colocar na nossa vida para sempre. Então, muitas pessoas... elas parecem que têm o prazer de nos perguntar, mas até quando você vai fazer fisioterapia? Mas até quando você vai fazer isso? Até quando tem que fazer isso, né? E aí a gente às vezes fica, no começo a gente fica meio assim, louca de vontade de dizer umas coisas, mas daí a gente diz, eu vou fazer até eu melhorar, né? A gente mesmo não quer assumir pra gente que aquilo ali vai ser pro resto da nossa vida. E aí a gente tem aquela fase da gente querer meio assim, desconversar. Isso acontece, vai acontecer provavelmente com todas vocês, já não aconteceu, mas vai chegar um momento que vocês vão ter que olhar nos olhos da pessoa e dizer assim, não, isso aqui é um novo estilo de vida que eu adotei para minha vida, eu vou continuar para sempre.
Se eu não vou fazer fisioterapia, mas eu vou fazer atividade física, eu vou fazer uma ginástica, eu vou fazer uma musculação, vou fazer um pilates, ou vou fazer uma hidroterapia, mas alguma coisa eu vou fazer. Eu vou cuidar de mim. Ontem tinha um site aqui em Salvador que tem um clube, estava escrevendo até para hidroginástica, pela prefeitura. Aí eu fui e me inscrevi. Eu disse, vai que me chama. Até escrevi ontem, né? Bora ver aí. Se me chamar, eu estou me jogando por que tiver, porque no momento as condições não estão dando. Eu gostaria muito de fazer academia. Aqui, antes de iniciar o tratamento, eu estava fazendo academia. Eu queria fazer aqui para musculação também é bom, né? Aí não faço, mas quando puder, eu vou voltar também. Aos pouquinhos, vou fazendo o que puder para fazer, vou fazendo. Enquanto isso, eu faço uma caminhada e pronto. E nunca vai roubar um espaço na nossa vida, isso somente vai acrescentar. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar inovando na nossa vida, e a gente tem que fazer o que nos faz bem. E aquilo que nos faz bem, e aquilo que nos faz bem, a gente não pode deixar de lado. A gente só tem que deixar de lado o que nos faz mal. O que nos faz mal, a gente tem que, show, mas o que nos faz bem, a gente tem que continuar a fazer. E muito bom o seu depoimento também. E o tamoxifeno causa isso tudo mesmo, a gente vai se acostumando, o nosso corpo vai se acostumando com esses efeitos, e com o tempo eles ficam mais leves. Eu já estou há 6 anos tomando tamoxifeno, tenho que continuar por mais um tempo, mas hoje eu já sinto efeitos muito leves no meu corpo. Então, a gente vai acostumando. 5 anos. Eu vou tomar por 5 anos. O meu diagnóstico também era para 5 anos, né? Mas não consegui receber a alta ainda, porque o câncer que eu tive era HER positivo, né? Então, eu tenho que fazer... positivo. Tem que fazer mais um tempo bloqueamento hormonal. O meu também foi dele. E depois, quando você tiver nos 5 anos aí, conforme vai estar dando o teu exame, CA15, né, ou então outros exames também que eles avaliam, daí eles vão ver se eles vão tirar ou se não, se vão deixar mais um tempo, né. No meu caso, daí eu iria trocar para um outro medicamento, mas aí como fiz histerectomia radical total, né, então o médico achou melhor deixar o tamoxifeno mesmo. Então eu estou tomando tamoxifeno mesmo. Eu também vou fazer os acompanhamentos, começando a fazer agora, né? A médica passou a mamografia, ultrassom. Aí eu vou fazer agora em maio, dia 8, mamografia e ultrassom. Aí dia 11 de maio eu vou para a minha oncologista, né? Não sei se ela vai, para ver se ela deve passar mais alguma coisa, entendeu? Porque a mastologista, mamografia e ultrassom. Mas aí sempre existe aquele, como Fátima estava, esqueci o nome dela, a outra. Estava falando, sempre vai existir o medo, mas a gente sempre tem aquele receio. Eu já estou me preparando porque a gente vai fazer, querendo, a gente fica com aquela ansiedade, oh meu Deus, né? Pedindo a Deus que dê tudo certo, entendeu? Isso, com certeza. E a gente vai conseguindo evoluir, a nossa mente vai evoluindo, o nosso emocional vai se fortalecendo. O que a gente não pode deixar de cuidar é do nosso emocional, mental e espiritual, que é ele que comanda o nosso corpo, é ele que dá as coordenadas, né, para que a gente cuide com zelo, né, e com capricho do nosso corpo. Então, a gente precisa estar sempre buscando, a gente não pode parar de buscar, jamais. A gente tem que estar sempre buscando, porque isso é que nos fortalece. E confiar também, né, que a gente vai ter sempre essa força. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter um anjo na nossa vida que vai aparecer, que vai nos prestar o socorro ou nos ensinar algo que está faltando. E que nós também precisamos ser esses anjos na vida dos outros. Antes alguém falou de fazer trabalho voluntário, acho que foi a Wildma, que ela quer fazer no seu tempo, que ela quer fazer com zelo, com cuidado, com dedicação, mas o que a gente está fazendo aqui já é um trabalho voluntário. Então, o depoimento de vocês já é um trabalho voluntário, porque vocês estão aqui com a cara e com a coragem, como se diz, e falando
Tá dando eco agora. Acho que é da Nilzete, o microfone tem que desligar. Ah, tá. Obrigada. Agora deu. Estava dando eco aqui. Ela falou assim, muito bem sobre isso, que fazer de coração e de vontade. Mas o nosso depoimento, vocês já imaginaram pessoas que vão assistir cada uma de nós falando aqui? Tudo que a gente está aprendendo uma com a outra, tudo que a gente está fortalecendo uma a outra, o quanto que isso pode ajudar as outras pessoas. Uma palavra que vocês possam levar lá numa sala de fisioterapia, como a Ana já falou ali também, ou uma palavra que vocês possam dar no dia a dia de vocês, até mesmo o exemplo que vocês estão dando com a vida de vocês, isso já é um trabalho voluntário, porque você está doando a sua vida, doando o seu aprendizado, doando o seu conhecimento para alguém melhorar a sua vida. Então, isso já é algo voluntário que você está fazendo. Cuidar de um grupo, criar um grupo no WhatsApp, ou colocar uma mensagem boa lá num grupo no WhatsApp da família, ou de amigos, ou num clube de mães, isso tudo pode fazer uma diferença enorme na vida de uma outra pessoa. Isso é uma doação. Quando a gente se doa, isso é um trabalho voluntário. Então, quando você tirar um tempinho e você pegar o telefone para mandar uma mensagem para alguém, para dizer um oi, para perguntar como a pessoa está, ou para se solidarizar com a pessoa, isso tudo é voluntariado. Isso é algo voluntário que você está fazendo. Então, Wildma, você já está fazendo trabalho voluntário e não está sabendo. E continue assim. E eu quero fazer uma live com cada uma de vocês ainda, para trazer a história de vocês mais ainda, para que mais pessoas possam conhecer vocês, as mulheres maravilhosas que vocês são, as mulheres guerreiras que estão aqui, as mulheres que buscaram conhecimento, que buscaram aprendizado e que resolveram, de livre e espontânea vontade, né, entrar nessa nossa jornada da cura aqui e trazer, então, esses maravilhosos depoimentos e essa coragem de vocês, essa beleza, essa energia boa que vocês estão trazendo para essa nossa jornada da cura. Então, que isso se expanda muito mais ainda, e isso ajude muito mais pessoas. Oi? Através da minha diagnóstico, eu tenho outros grupos também de amizade, de grupo da fisioterapia, a gente criou um grupo. Tem outro grupo também dessa cura, e acontece várias coisas. Na fisioterapia mesmo, semana retrasada, na semana que teve a Semana Santa, elas conseguiram para a gente assistir o teatro, a encenação de Cristo, entendeu? Então, está nos proporcionando muitas coisas boas, muito bom mesmo. Legal. Aí a gente vai, uma, como você falou, uma dando força à outra, uma passando a experiência para a outra. Lá mesmo é um grupo de mulheres que faz fisioterapia, não é só eu, são um grupo de mulheres, cada um em horário lá. É muito bom. Pronto. Que maravilha. E como isso preenche a nossa vida, né? Como isso traz uma motivação, traz uma alegria, traz uma gratidão. Então, isso tudo é muito importante para a nossa saúde também. Isso também é saúde. Então, temos a Poliana ainda, gratidão, Girlene, gratidão. Poliana, querida, o que você tem para trazer para nós? Boa noite, olha, boa noite. Mas toda vez que eu chego em casa, é tão metralhada que vocês só me pegam à noite com a roupa de lavonté. Para dormir à vontade. Porque, minha filha, quando eu chego do trabalho, já procuro ficar sem sutiã, porque saiu toda empacotada, né? E aí tenho que ficar em casa, vocês só me pegam assim. Não me pegam produzida. Olha, é boazinha à vontade. Beleza natural. Beleza natural. É pretexto, é farda, é manga, é tanta coisa. Que quando eu chego, eu já começo da sala, tirando a roupa da grade, e minha mãe fala, meu Deus, já vou tirando blusa. Eu vou trocar o telefone, vou ficar sem acompanhar, que o meu está carregando. Eu vou, no Newsday. Que pena. Deixa eu te dizer, hoje eu só tenho que comemorar.
né? Agradecer a cada uma de vocês, o depoimento de vocês, a você, Fátima, pelos os vídeos que eu estou assistindo, maravilhoso, o exemplo que vocês estão dando e passando para nós. Isso é muito importante, muito significativo na vida da gente. Você vai cair. Eu não poderia deixar, Não né, carrega, de me parabenizar, que ontem eu completei 6 anos que eu fiz a mastectomia. Mastectomia é essa que sempre a discriminação, uma mulher sem peito, uma mulher sem a mama, é câncer, o câncer mata, o câncer destrói, e eu me aliei a ele, eu sou uma aliada a ele. Eu venci a fé, eu acho que a fé é tudo, tudo. Tudo, minha amiga. Então, eu pude acreditar e acredito, e que cada uma de nós possamos acreditar no nosso potencial, na nossa fé. Porque eu pensava que eu não iria completar 6 anos. E ontem a minha casa, a minha vida estava em festa, em oração, em agradecimento, meu trabalho, meus status, Face, né? Pena que ontem, hoje, na hora da live de vocês, ontem meu celular deu um pane, né? Pirou. Mas eu só tenho a gratidão. Não uso tamoxifeno, né? Porque eu mesmo procurei um nutrólogo em São Paulo e eu uso uma fórmula. Eu mesmo me responsabilizei a não usar diante do que causa, das reações. Então, como eu trabalho com muito médico aqui nos conselhos de saúde, eles me falavam do que você está falando, vocês estão falando, se queixando das articulações, das dores do fígado, né? E aí eu disse, eu não vou tomar. E um médico me disse, você não vai tomar, mas eu acredito que com 1 ano você pode ter uma resistência. Você pode voltar. Eu disse, olha, doutor, eu já assinei o termo, eu não vou, eu opto não tomar. E eu peguei a fórmula. Eu tomo essa fórmula tem 6 anos, né? E para nós que temos câncer, eu uso ela e uso a vitamina D3 de 20 mil, porque o nutrólogo fala que a vitamina D é uma porta aberta para o espaço. Então, a minha vitamina D é de 20 mil. Eu não tomo de 10, nem de 1000, nem de 2, nem de 3. Eu tomo de 20. Todo dia, depois do almoço, eu tomo uma cápsulazinha dessa. Então, durante 6 anos, eu substituí o tamoxifeno por essas vitaminas. Eu mando formular, é vitamina de fórmula, né? Além disso, eu uso óleo de copaíba. O magnésio de malato, às vezes eu tomo uma vez e descanso 3 meses. Eu faço isso, né? Com magnésio de malato. Eu uso levedura de cerveja, eu gosto, né? E uso a vitamina C praticamente constante. E isso eu faço acompanhamento, né? Tanto que agora, eu conversando com o nutrólogo, ele disse, Poliane, a vitamina B12? Eu disse, permaneço, porque a vitamina B12, a vitamina K2, é o que gera, e a D é o que gera um desequilíbrio no nosso organismo, né? Além do emocional. Se a gente não estiver bem com o emocional, e a gente também, as vitaminas, a gente, né? Então, o que eu aprendi? Não a dizer o não, mas eu aprendi a conversar através desses momentos que a gente está tendo. Hoje, não, foi hoje não, sábado, né? Uma amiga veio, o meu problema que eu tenho, a minha dificuldade de dizer um não na hora do meu cartão. Então, eu aprendi, e isso eu sou grata. Vocês passam uma troca, a gente vai passando uma troca. Então, aquele não que eu senti, que eu não magoei, que entendeu. E eu acredito que de hoje em diante eu dou continuidade a esse não, que não venha magoar, que eu não venha sentir que eu magoei uma de vocês.
né? Mas também eu me senti bem, um alívio, e para mim não fiquei constrangida, não fiquei chateada, porque às vezes quando eu dizia o não, aquele não eu chegava em casa e eu ficava sentida, me remoendo, e às vezes ligava, fulano, eu tenho, né? Então eu conseguia ter um equilíbrio dentro de mim. Enquanto atividade física, eu permaneço, mas tem 2 semanas que o trabalho me tirou da atividade física. Eu frequento o centro espírita e, no momento das minhas dores, eu tomei muito passe, né? Eu frequento o centro, e na hora do meu desespero, do hospital, da quimioterapia, radioterapia, eu sempre estava praticamente dentro do centro, tomando passe, quase todos os dias, né? Eu gosto de meditar. Você disse, Fátima, também sobre a importância da respiração. Eu, às vezes, penso assim, eu digo, meu Deus, eu estou uma pena, porque eu não me canso, né? Eu sempre tenho o hábito de fazer a meditação 6 horas da manhã, quando eu acordo. Quando não dá tempo eu fazer a meditação, quando eu chego no meu trabalho, eu me dou 10 minutos antes de atender o povo, eu me tranco na minha sala e eu boto uma musiquinha, eu digo, vou enfrentar o dia a dia, a problemática de servidor, aí eu faço uma respiração, e eu digo para minha colega, e ela diz que nada que esse negócio de respiração não resolve, resolve sim, é um autocontrole. É muito bom para a gente. Então, um paciente oncológico, sempre nós vamos ser. Nós nunca a saúde que a gente tinha, nossa saúde hoje é diferente, né? O meu braço também, eu fiz esvaziamento da axila, eu estou com um nódulo nessa mama direita, estou me programando. Deve ser. Eu estou me programando para tirar esse nódulo dessa sexta-feira, 8, dia 21. Gilene, vou estar aí em Salvador, dia 21. Viu, meu amor? Né? Vá para dia 21, pretendendo tirar com o doutor Edinaldo, né? Eu vou tirar o nódulo. Conheço, Edinaldo. Eu quero tirar. Ele disse que é um procedimento rápido, que não precisa me internar, né? Que ele faz lá no consultório, tal, uma coisa, um procedimento. Então, eu vou fazer. Eu comecei até com Fátima no PV, não foi, Fátima? Muito então, bom. é benigno, mas a gente não sabe. Já vai fazer quase 1 ano que eu estou nessa investigação. Mas eu resolvi e apoio, assim, pedindo, que é melhor tirar. É um corpo estranho, de benigno tudo pode se transformar, e eu creio, né? Então, a minha fé é muito grande. Eu tenho certeza que eu vou fazer um procedimento rápido, que eu vou vencer. Trabalho social não para, né? Meu trabalho não para, mas eu tenho tempo para tudo. E talvez seja tudo isso que eu não consiga absorver muitos problemas, né? Além dos problemas familiares, então não consigo. Eu não me apego aos problemas, porque eu procuro sempre estar dividindo parte por parte, porque a primeira coisa que um oncologista me disse foi isso: tudo vai depender de você e do seu emocional. Então, tem 6 anos que, para mim, quando disse assim, vai se separar, soldado morto é fado em outro. Então, é diferente de colegas minhas que se separam, entram de depressão, se olham no espelho, não se aceita por não ter uma mama. E eu acho isso, não sei, eu não me vejo, e o que eu puder ajudar e pedir para que se autoavalie e dê um valor, a gratidão pela vida, de que a perca de uma mama que não é nossa, né? Está no nosso corpo, nós não somos donos. E aí eu procuro sempre entender, né? Sempre dividir, sempre conversar. E fui convidada, né,
através das palestras, do que eu falo de meu histórico, do câncer que eu tive, e eu digo, eu não tenho mais. Aí a menina fez, mas você agora está com nódulo na mão. Eu digo, mulher, eu tô, mas isso não quer dizer que não é câncer, não. Eu digo, eu não levo, eu não digo que é ele, mas deixe lá. Então, eu sempre procurei levar na esportiva. Porque se a gente não se aliar, se a gente não levar, a gente não vive. A gente não. Eu tenho aqui amigas minha que assim que não soube lidar com o resultado do diagnóstico, não durou 3 meses. Ela não teve estrutura. E eu dizia a ela, eu só queria abrir a cabeça dela e pedir para ela entender. Mas ela não se aceitava com a situação e nem se aceitava quando o médico disse, você vai tomar químio, depois vai fazer a retirada da mama. Uhum. E nós somos guerreiras, nós somos vencedoras, porque a gente acredita, a gente tem fé, né? E que a gente não possa deixar nada nos abater, que a gente possa olhar, saber que os filhos não são nossos, o marido não é nosso, casa a gente não leva, que tudo é passageiro e que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui preenchendo uma promissória. É né? verdade. Que no dia que essa promissória nossa vencer, é porque chegou o nosso dia. É porque a nossa missão acaba, a né? nossa missão completou, né? Eu sou muito conformada. Eu sou muito conformada com tudo. Agora, eu gosto de viver. Eu quero lutar enquanto aparecer, e eu digo, não vai aparecer, vai parar por aqui, eu quero viver, eu quero lutar. Aí um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Eu vivo assim, ó, Fátima, eu vivo minha vida assim, o hoje. Tanto que minhas colegas de trabalho, a gente, às vezes, uma disse, eu estou aprendendo com você. Eu digo para elas, não faça agenda para amanhã. Quando eu chegar, 7 horas, eu faço a agenda de vocês. Eu faço a nossa, porque a gente não sabe o nosso amanhecer. Nós vamos dormir, boa noite, amor. É assim, até amanhã. Mas a gente sabe quem de nós poderemos partir? Não. Então, a gente com certeza. Né? Com certeza. Então, a gente pode... eu sempre digo a elas, a minha agenda de trabalho é essa. Realizamos tudo hoje, o que não deu para realizar, vamos jogar para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, quando a gente chegar, a gente fecha a nossa agenda da sexta-feira. Hoje eu fui trabalhar em Nordestina, quando eu cheguei, vamos fechar. Não, amanhã não. Amanhã é outro dia. A Deus pertence. Não e a gente pode, a gente pode se programar, né? A gente pode montar a nossa agenda, preencher ela, mas como diz o ditado, a gente pode até ter o caminho, mas quem vai dirigir os nossos passos por esse caminho, né? É quem está lá em cima cuidando da nossa vida. Né? Então, eu gosto muito de viver. Eu vivo intensamente, né? Gosto mesmo. Eu amo a vida. Eu amo e fui convidada agora para ser voluntária do Aristide Maltês, né? É o hospital de onde eu fiz a minha cirurgia de mastectomia. Eu vou me apresentar para preencher uma ficha e para ver a parte do que eles vão querer me oferecer para que eu possa estar ajudando as minhas companheiras, né? O que é que eu possa falar para elas e as dificuldades que algumas têm de se aceitar, trabalhar com autoestima, eu gosto muito, palestra. Eu gosto muito de trabalhar com o exemplo real, né? Com a nossa vida real. Então, vocês estão sendo um ensinamento, cada uma de vocês.
que a gente possa, cada dia, né, a gente plantar a nossa sementinha, que o que a gente aprende, né, não faz a gente melhor, né, mas que a gente procura se fazer o melhor. Eu gosto muito do servir, minha vida é servir, né? Não importa. Minha vida é muito assim, agenda, tem horas que eu não tenho tempo. Eu procuro tempo e depois eu digo, eu tenho tempo. Não tenho dificuldade para nada, tudo eu estou, mas às vezes a gente se depara com determinadas situações e que às vezes a gente não entende, e às vezes a gente quer fechar os olhos e fingir que não está vendo, mas é a nossa realidade, né? Às vezes a gente não quer aceitar, mas a gente tem que aceitar a nossa missão. Né? E Deus age através de nós, né? Então, o ser superior, ele entrega tarefas, né, para nós realizar. E somente consegue realizar aquela pessoa que consegue ser sensível e acolher e entender o que Deus quer de nós. Então, esse 7º passo, ele fala bastante sobre isso, né? A gente ter empatia, a gente ser humilde, a gente fazer o trabalho voluntário, a gente deixar o ego de lado, porque muitas vezes a gente tem muito orgulho. Às vezes o orgulho da gente fala mais alto. Isso, a gente quer fazer as coisas e a gente quer que as coisas apareçam, a gente quer que as pessoas percebam, a gente quer ganhar agradecimentos, a gente quer que as pessoas reconheçam o nosso trabalho, e muitas vezes não é assim, você tem que semear, mesmo sem olhar para trás, para ver se aquela semente que você semeou, ela vai germinar. O teu trabalho, né, o nosso trabalho, ele é semear, não importa se é entre espinhos, se é na rocha, se é na terra árida, se é na floresta, se é no campo, se é no asfalto. O nosso compromisso é semear. E se a gente faz a nossa missão, né, o nosso compromisso, a outra parte não é nossa, não cabe a nós. Então, não cabe a nós julgar, não cabe a nós também esperar reconhecimento. Né? Jesus Cristo dizia, né, sede humildes e mansos de coração, e sede o semeador da boa palavra também. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma palavra que traga uma paz, ou então que, por exemplo, assim, numa discussão ou numa situação de violência, a gente precisa ter essa mansidão, essa pureza de coração, essa calma, né? Essa sabedoria. A sabedoria. Saber levar a palavra certa no momento certo. E fazer aquilo sem esperar nada em troca. Porque quem vai nos recompensar é o nosso Deus, não é o ser humano aqui na Terra. Através do ser humano, Deus vai agir na nossa vida lá na frente. Então, a gente fazer desinteressadamente tudo o que nos é pedido, né, entre aspas, nos é induzido ao nosso coração, porque eu sempre digo assim, Deus nos pede com carinho, com cuidado, com mansidão. Ele é muito sensível, ele pede com muito jeitinho as coisas, e se nós não somos pessoas que nos tornamos sensíveis, nós não percebemos Deus chamando-nos, ou Deus, então... Eu acho que ele nos dá a oportunidade, né? Eu conto assim, eu contabilizo um renascimento. Eu acho que o câncer, o CA, é um renascimento na vida da gente. E eu sempre pergunto assim, para quê? Não pergunto por que eu, né? Para quê? Por que eu? Por que eu? Não. Se ele veio, porque algum propósito ele tinha para mim.
Para que eu, né? E por que não eu? Por que a gente não se faz essa pergunta? Em vez de fazer, muitas pessoas perguntam por que eu? Por que a gente não se pergunta por que não eu? Através dele, Fátima, eu sempre procurei entender o outro. Mas a partir do momento, eu descobri muita coisa em mim. Eu aprendi a entender o outro. Eu aprendi a... Eu gostava, assim, das coisas, assim, do pá, 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 do pé da letra. Então, eu comecei a abrir mão, eu comecei casa para mim, faxina, aquela coisa pegada, não tem que ser. Eu estou me libertando. Eu acho que a gente até conversou nisso. Eu gosto muito no trabalho, tal, tal, tal. Aí, essa semana, a Heloísa disse assim, minha presidente, você... Parece que você está tendo alguma coisa que você está mudando. Que o homem fez lá uma pintura e sujou, aí eu não falei. Peguei o paninho, fui lá e limpei. Aí ela disse, ela não está dizendo, está de poeira, está sujo, olha como... Eu disse, através de mim... Aí ela disse, através de você, eu estou mudando a minha vida também. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu sofri. Se vocês me perguntarem, Poliana, o que você passou com a quimioterapia e com a radioterapia foi maravilhosa. Com a quimioterapia eu sofri. Mas um sofrimento que você chegava na minha casa, ou em Salvador, aqui em Queimadas, e o meu sorriso estava aqui. Era estranho demais as pessoas. Não entendo com tanta dor que ela está passando, e o batom vermelho e o sorriso. Porque eu sabia que aquilo ia passar. Eu tinha fé que eu ia vencer. Eu tinha os louvores que eu ouvia, olha, é muito engraçado minha história de vida, né? Nesse processo todo da quimioterapia. Eu frequento o centro espírita. Saía, às vezes, da quimioterapia, tinha que tomar passe. Me sentia bem. Quando eu chegava em casa, minha mãe é católica, fervorosa. E eu digo a vocês, eu não sabia fazer o terço, mas hoje eu faço o terço da cura, da libertação, que quando eu faço, minha colega disse, mulher, você é espiritórica. Eu saio assim, aquele alívio de dentro, aquela paz de dentro de mim. Eu aprendi a fazer o terço da libertação, a oração do perdão. Me libertei. Me libertei. Eu acho que se mágoas eu tinha, não tenho mais. Porque até hoje, as mãos ensanguentadas de Jesus. Aí minha mãe fazendo o terço, eu digo, peraí. Aí minha mãe, é verdade, você não tinha tempo de me dar atenção, e hoje até o terço você está fazendo comigo. Minha mãe me chamava para dormir com ela, eu nunca tinha tempo. Eu não tinha tempo para minha mãe. Quando comecei a ter tempo para ela, porque ela ficava de um lado e eu do outro. Ela terminava de fazer o evangelho, mãe, está fazendo o quê? Estou fazendo o terço. O que? O terço para você. A cura e libertação. Eu digo, não, me ensine a fazer. Aí, tonta, baqueada, ia fazer o terço. Então, a fé, o Deus é universal, o Deus é único, o Deus verdadeiro. E aí eu digo, não. E venci, estou vencendo, e vou vencer essa. Com fé em Deus. Então, é muito bom essa troca de experiência. Vocês não imaginam o quanto é importante ouvir cada um de nós, cada um de vocês. Depoimento. Com certeza, com certeza. E o seu depoimento foi muito importante também. Você é uma pessoa muito sábia. Cada vez que você fala, assim, a gente aprende alguma coisa sobre você, alguma mudança que você teve. E eu acho, assim, que isso tudo também fortalece muito
a todas nós, porque você, como você mesmo disse ali no final agora, né, que você não sabia nem fazer o terço, e do nada, assim, do nada não, porque foi por causa do diagnóstico, né, que você começou também a orar mais fervorosamente, e esse nosso 7º passo, ele é exatamente sobre isso, né, porque eu até passei para vocês hoje no privado, né, sobre o 7º passo, mas eu gostaria de ler aqui também o que a gente, então, tratou, o que a gente trouxe nesse 7º passo, o que a gente quer deixar para vocês aqui nesse 7º passo, para que vocês trabalhem dentro de vocês também durante essa semana, agora se dirigindo, então, ao 8º passo, porque o 8º passo, ele vai tratar sobre identificar as pessoas que nós prejudicamos, inclusive nós, e reparar os nossos danos. Então, o 7º passo, ele está nos preparando para esse 8º passo. A gente já falou bastante coisa também sobre culpa, sobre mágoa, sobre rancor, sobre esses sentimentos que nos destroem, né? Mas, então, o 7º passo nos leva a pedir ajuda ao poder superior para enfrentar as nossas dificuldades, rogar ao poder superior humildemente para ajudar a nos livrar das imperfeições. O principal estimulante para nossos defeitos tem sido o medo egocêntrico, o medo do ego, né? Que especialmente é o medo de perder algo que nós já possuímos, ou de não ganhar algo que nós buscamos. Vivendo numa base de exigências não atendidas, ficamos em um estado de perturbação e frustração contínua. Então, cada um de nós gostaria de viver em paz consigo mesmo e com seus semelhantes. A princípio, nós dedicamos nossas vidas em maior escala à fuga da dor e dos problemas. Por isso, pois nós não queremos lidar com o fato concreto de sofrer. A humildade, no início, pode representar humilhação em primeiro momento, antes da consciência de si mesma e do seu papel no mundo. Mas depois, quando entendemos o que realmente é a humildade, o que também a gente falou nesse encontro de hoje, quando a gente passa a entender o que é humildade, a gente passa a ver que a gente tem uma consciência de si mesmo e do seu papel no mundo, e começa a significar um ingrediente nutritivo que pode nos trazer a serenidade. Nossos olhos começam a abrir aos imensos valores que resultaram diretamente do doloroso esvaziamento do ego, que é o que a gente também fez quando a gente começa a dizer não, quando a gente começa a não se achar que nós somos soberanas, que nós devemos fazer tudo, que nós devemos agradar a todos, que nós não podemos desagradar ninguém. Então, isso tudo é um esvaziamento do nosso ego. Começamos a ter menos medo da dor e desejar a humildade mais do que nunca, porque agora nós vemos com clareza que estivemos fazendo exigências injustificadas de nós mesmos, de outros e de Deus. Neste passo de hoje, então, devemos estar dispostos a buscar a humildade, remover as nossas falhas através da ajuda de um poder superior. Então, esse passo de hoje é um dos passos muito importantes que a gente está trabalhando nessa nossa jornada. Espero que essa jornada esteja ajudando muito vocês, que essa jornada venha trazer muitas mudanças na vida de vocês e que vocês tenham aproveitado esse nosso encontro de hoje. Se estendeu um pouquinho além do horário, mas foi por um bom motivo. Todas falaram, deram o seu depoimento, todas conseguiram explanar aqui coisas maravilhosas, coisas profundas, sentimentos, testemunhos de fé, vivências, todas essas coisas vividas durante o tratamento, durante a cura, durante a recidiva. Então, isso tudo foi muito importante para cada uma de nós. Eu agradeço a cada uma de vocês que aqui estiveram, que se fizeram presente, e muito, muito obrigada a todas vocês. Então, nós encerramos o nosso encontro de hoje, e a próxima semana, então, vai ser com a nossa parceira, a Di, que vai, então, trazer o 8º passo para vocês.
Então, um beijo em cada uma de vocês, um abraço. Fiquem com Deus e uma abençoada noite a todas. Beijo. Coração da serenidade. Deus abençoe a cada uma. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite, Amém. um bom final de semana, cheio de paz e luz. Amém. Para você também, meu amor. Tudo de bom para vocês. Igualmente. Todas nós. Igualmente. Gratidão, Ô, gratidão. Zico, Beijo. gratidão. Eu vou estar essa semana em Salvador, viu? Vou te ligar. Ligue mesmo. Gratidão Beijo. a todos aí. Que Deus abençoe a vocês. Nós. Amém. Amém. Todas nós. Como é que fez? Tá com sono. Minha comida é melhor fora cedo. Ixi.